Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 25 da seção 15.4 do livro do Stuart. A questão 25 fala o seguinte: de 19 a 27 pediu para utilizar coordenadas polares para identificar o volume do sólido dado. Então aqui na 25, qual que é o sólido? Acima do cone, z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, nosso cone tradicional, fazendo 45 graus, com um plano xy, e abaixo da esfera unitária. Então isso aqui vai dar uma espécie de um sorvete. Então vamos determinar o volume desse sólido. Aqui no GeoGebra, vamos só entrar com o nosso cone e a nossa esfera para ver o que a gente está fazendo. Qual que é o volume do sólido? SQRT raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então deu o nosso cone tradicional, fazendo 45 graus aqui com o plano xy. Agora vamos determinar a esfera. A esfera era dada por x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Então era uma esfera unitária. Ela está aqui bem pequenininha aqui. Vamos dar um zoom aqui para a gente aproximar o que a gente está querendo calcular. Então o que a gente está querendo calcular, na verdade, é o volume que está sobre o cone e abaixo da esfera. Então esse sorvete que aparece, uma espécie de um sorvete que está aqui dentro do cone e abaixo da esfera, é o volume que a gente vai determinar. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente encontrar a interseção, essa curva aqui, ó. Essa curva aqui é quando o z é igual, ok? Então, a gente vai igualar as expressões de z, tanto da esfera quanto do cone. E a gente vai, para determinar o volume, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a subtração do volume determinado pela esfera, delimitado pela esfera, pelo cone. Por quê? Porque ao subtrair essa parte aqui, ó, que está por fora do cone, estaria na esfera, né? Quando você faz a projeção aqui do cilindro, que tem exatamente esse raio da projeção, essa parte aqui, quando a gente faz a subtração do volume, a gente vai jogar fora. Então a ideia para determinar o volume aqui desse sorvete é fazer a subtração dessa superfície de cima pela superfície de baixo, ok? Então, vamos lá. Aqui eu inseri a nossa figura que a gente obteve lá no GeoGebra. Então aqui a gente tinha o cone, esse cone era dado por equação z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e essa esfera aqui, a equação dela era x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Então se a gente isolar o z aqui, utilizar a parte de cima, que é o que nos interessa aqui, então o z vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, para encontrar essa curva aqui, ó, essa curva interseção, aqui ela vai estar pontilhada lá do outro lado. Para encontrar essa curva interseção, que ela vai ser projetada aqui no chão, para a gente utilizar as coordenadas polares, então a gente vai ter uma curva aqui no chão, uma circunferência. Então, como que a gente faz? Iguala os valores de z, que é a mesma imagem aqui, né, para todo mundo, tanto para o cone quanto para a esfera. Quando você iguala as expressões, vamos chamar isso aqui de 1 e 2. Então, igualando, o que nós temos? Então, quando a gente iguala, a gente vai ter que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, quando a gente eleva ao quadrado aqui, a raiz vai embora, vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, aqui a gente descobre que esse pessoal que está negativo vai vir para cá, vai ficar duas vezes, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a gente descobre que a circunferência, ela tem essa equação, igual a meio. Aqui, se você quiser, pode colocar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado para descobrir qual que é o raio.
Então, a gente vai utilizar coordenadas polares, como eu tinha comentado. Eu vou chamar x de r cosseno de θ, vou chamar y de r seno de θ, de forma que o x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, a integral, o volume pedido lá, sobre essa região D aqui, que é essa circunferência aqui, dado um centro na origem, raio 1 sobre raiz de meio, é dado o seguinte. Então, eu vou pegar, o volume vai ser a esfera, né, a equação de cima, ou seja, vai ser esse z aqui, ó, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, menos o cone, né, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado dA. Ok? Então, isso aqui é igual a integral dupla sobre D. Agora, esse D aqui, a gente pode escrever ele em coordenada polar da seguinte maneira. Vai ser os r θ, de forma que o r ele varia entre 0 e 1 sobre raiz de 2, e o θ varia entre 0 e 2π, para poder fazer essa circunferência dada por essa equação aqui, que é a região D, aqui no chão, né? A projeção aqui no chão. Então, isso aqui vai ser dada dessa maneira, sobre D. Aqui vai ficar raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado, né? Visto que x ao quadrado mais y ao quadrado, colocando menos em evidência, é r ao quadrado, menos, isso aqui, como é r, então se você extrai a raiz, então vai dar r. E o dA você pode trocar por r dr dθ, que é o retângulo polar. Então, colocando aqui nas variáveis, vai ficar o θ variando de 0 a 2π, o raio variando de 0 até 1 sobre raiz de 2, de raiz de 1 menos r ao quadrado menos r dr dθ. Ok? Então, vamos lá para o próximo slide resolver essa integral aqui, utilizando o que a gente vai desenvolver aqui, utilizar a substituição nessa primeira parte, e essa subtração aqui vai dar um polinômio tranquilo de ser feito. Então, o volume ele é dado pela integral de 0 a 2π, o raio variando de 0 até 1 sobre raiz de 2. Aqui eu vou multiplicar aquele r, vai ficar r que multiplica 1 menos r ao quadrado dr. Integral da diferença, a gente pode fazer diferença das integrais. Então, por enquanto, aqui eu vou deixar aqui menos r vezes r dá r ao quadrado. Todo mundo aqui dr e a integral de fora dθ. Aqui, como os limites de integração não dependem de θ, então essa integral aqui pode ser resolvida separadamente. Então, pode ficar a primitiva aqui vai dar θ variando entre 0 e 2π. Então, vai ser θ, um θ variando de 0 a 2π, vezes essa integral. Aqui a gente vai fazer uma substituição, a gente vai chamar 1 menos r ao quadrado de u. Então, menos 2r dr vai ser igual a du. Então, r dr, que eu tenho aqui, né, r vezes dr, eu posso trocar por menos meio de du. Então, aqui vai ficar menos meio, isso aqui tudo multiplica menos meio da integral. Os limites de integração eu vou deixar sem trocar para u, depois a gente substitui o u por 1 menos r ao quadrado e utiliza os intervalos de integração de r. Então, menos meio de du, aqui ficou raiz quadrada de u, menos essa integral aqui, integral da diferença, a primitiva que a gente sabe que é r ao cubo sobre 3, com r variando de 0 até 1 sobre raiz de 2. Isso aqui é igual, essa primitiva, substituindo aqui vai dar 2π, então 2π que multiplica quem? Menos meio, a primitiva aqui, raiz de u, é u elevado a meio, então vai ficar u elevado a meio, somando 1 vai dar 3 meios, dividir por 3 meio é a mesma coisa de multiplicar por 2 terços. Observe que eu não vou colocar o limite de integração ainda, que depois eu vou trocar esse u por 1 menos r ao quadrado para colocar o limite de integração de r.
isso aqui menos 1/3. E no lugar do R aqui eu vou trocar por 1, porque quando substitui o zero, né, vai zerar. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2 ao cubo menos 0. Todo mundo multiplica 1/3 e aqui fecha esse colchete de fora. Então isso aqui é igual. Agora vai ficar... Tá vendo que aqui esse 2 pode cancelar, aqui ficou menos 1/3, aqui também ficou menos 1/3, então eu posso tirar esse menos 1/3 para fora. Então coloquei menos 1/3 aqui, dividindo aqui, multiplicando 2π. E agora aqui vai ficar quem? No lugar do u eu vou trocar por 1 menos r ao quadrado. Então 1 menos r ao quadrado elevado a 3/2, com r variando de 0 até 1 sobre raiz de 2. O menos já foi para fora, então aqui vai ficar mais, né? Essa conta aqui vai dar quem? Quando você substitui, quando substituiu 1 sobre raiz de 2, aqui é a mesma coisa de esse 3 pode vir para cá, raiz de 8. Então vai ficar 1 sobre raiz de 8 é 2 raiz de 2 menos 0. Então ficou isso aqui é igual menos 2π sobre 3, que multiplica. Aqui, substituindo 1 sobre raiz de 2 no lugar do r ao quadrado, então, quando você coloca aqui, vai ficar meio, né? Porque esse quadrado com a raiz aqui vai cancelar, então 1 menos meio vai ficar meio elevado a 3/2, menos, substituindo o zero, então vai ficar 1 elevado a 3/2, que é a mesma coisa de 1. Isso aqui mais 1 sobre 2 raiz de 2, que já existia dessa parte aqui. Que é igual menos 2π sobre 3, que multiplica quem? Isso aqui é a mesma coisa de 1 dividido por raiz de 8, né? Porque 2 elevado a 3/2 é a mesma coisa de raiz de 8, então vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2. Juntando com isso aqui, né? Vai ficar 2 vezes, na verdade, menos 1. Então isso aqui é igual menos 2π sobre 3, que multiplica 2 vezes 1 sobre 2 raiz de 2 vai dar isso, dá até para cancelar esse 2 com esse, menos 1. Então isso aqui vai ficar menos 2π sobre 3, que multiplica quem? 1 sobre raiz de 2, que sobrou dessa parte aqui, menos 1. Então vamos fazer isso aqui na calculadora, para ver quanto que dá. 1 dividido por 2 raiz menos 1. Então aqui dentro do colchete ficou negativo. Como vai multiplicar com esse negativo aqui, do menos 2π, então vai ficar positivo. Então vou colocar positivo aqui a multiplicação. Agora eu vou multiplicar por 2, vou multiplicar por π, e depois, por fim, dividir por 3, né? Esse 3 aqui. Então o resultado dá 0,6134. 0,6134. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.